ChatGPT e outros produtos de inteligência artificial estão revolucionando nosso dia a dia. E as empresas por trás deles viraram as queridinhas dos investidores e dos mercados de ações. Mas elas estão se valorizando tão rápido, com salários tão inflados, uma engenharia financeira tão complexa, uma expectativa tão alta, que tem muita gente se perguntando: será que isso é sustentável? Eu sou Luiz Fernando Toledo, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico por que alguns analistas e organismos acham que pode haver uma bolha financeira prestes a estourar no setor da inteligência artificial, assim como aconteceu com empresas de internet 2 décadas atrás. Desde outubro de 2022, no lançamento do ChatGPT, o SP500, índice que acompanha as principais empresas da Bolsa Americana, subiu 90%, e a ampla maioria desses ganhos está ligada à subida das ações das empresas ligadas à IA, segundo uma análise da revista Fortune. Isso inclui empresas como Microsoft, Apple, Alphabet, que é a dona do Google, Nvidia e data centers que abastecem os serviços de IA. A Nvidia é um caso que chama bastante atenção. A fabricante de chips caminha para se tornar a empresa mais valiosa da história. Ela cresceu criando tecnologia para videogames, mas desde então virou uma fornecedora crucial para o setor de inteligência artificial. Além disso, recentemente, a Nvidia selou um acordo de 100 bilhões de dólares com a OpenAI, dona do ChatGPT, envolvendo data centers que serão alimentados pelos chips de última geração da empresa. Isso, aliás, é uma tendência nesse mercado. Uma parte do dinheiro investido nessas empresas está sendo usado para financiar investimento dessas empresas em outras empresas de IA, numa engenharia financeira que tem chamado a atenção de críticos e que deixa a saúde financeira de cada uma delas fortemente ligada à saúde financeira das demais. Um dos alertas veio do Banco Central da Inglaterra. O boletim de outubro de 2025 diz que empresas de IA podem estar sobrevalorizadas, o que deixaria o mercado acionário em situação ruim caso o otimismo com o setor diminua. Outra questão é a corrida de contratações de técnicos e executivos por salários astronômicos. Uma reportagem do New York Times mostra como pesquisadores de IA, alguns em início de carreira, estão sendo contratados por cifras que chegam a 250 milhões de dólares, parecidas com as de astros do basquete americano, movimento que críticos dizem não ser sustentável no longo prazo. Para completar, muitos analistas ouvidos pela BBC temem que possíveis erros de avaliação sobre a demanda real do público por serviços de IA pode estar inflando o valor de mercado dessas empresas e da capacidade delas de entregar produtos e serviços que justifiquem esse valor. A OpenAI, por exemplo, ainda não gera lucros, apesar desses investimentos bilionários. A BBC questionou o Sam Altman, executivo-chefe da OpenAI, a respeito disso durante um evento de tecnologia na Califórnia. Ele respondeu que a OpenAI é sólida, mas também admitiu que o ritmo de empréstimos e receitas nesse setor não tem precedentes, e afirmou o seguinte: sei que é tentador escrever uma reportagem falando em bolha. Na verdade, existem várias partes da IA que acho que estão infladas neste momento. E o que seria uma bolha? A Investopedia, espécie de dicionário online do setor de investimentos, descreve bolha econômica como uma subida rápida nos preços de determinados ativos, geralmente provocada por especulação, seguida por uma queda drástica. Como se fosse mesmo uma bolha estourando. O temor de analistas, inclusive do Banco Central da Inglaterra, é de que se repita o que aconteceu com a bolha da internet no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Foi quando as empresas que lideravam a revolução da internet viram seu valor disparar e despencar, quando o lucro esperado delas não se concretizou. Naquela época, as ações da Cisco, então empresa mais valiosa do mundo, despencaram 80%. A revolução da internet de fato aconteceu. Você com certeza está assistindo a esse vídeo por meio de uma internet muito mais avançada do que aquela dos anos 2000. Mas muita gente perdeu dinheiro nessa história. Da mesma forma, a revolução da IA deve continuar. Mas caso essa previsão de bolha se concretize, seria às custas de muito dinheiro perdido por muitos e ganhado por alguns poucos em especulações financeiras. É mais ou menos o que explicou para a BBC o executivo-chefe do banco de investimentos JP Morgan. AI is real. AI in total pay off. Just like cars in total paid off, TV in total paid off, but most people involved in it didn't do well. Okay. So some of this money will be wasted. So think of the internet bubble you mentioned, where I think $1 trillion was lost at one point. You do have Google, Facebook, YouTube, Microsoft. You have huge things that came out of it that are hugely beneficial. But does that mean some of the money being spent right now will inevitably be wasted money in the final analysis? Probably. O temor maior agora é com a magnitude do dinheiro em jogo e com a importância das empresas na economia americana e mundial. But it's a matter of maybe when and what impact it will have in the short term, because you've got a lot of very high expectations for growth already baked in. Those magnificent 7 big tech companies like Apple and Amazon, they have a combined stock market valuation of $21 trillion. That's more than a third of the US stock market. E isso pode puxar o resto da economia mundial para um cenário de crise, intensificado pelas incertezas geopolíticas e pela guerra tarifária encampado por Donald Trump.
Outra preocupação é com a quantidade de data centers que estão sendo construídos mundo afora, inclusive no Brasil, para garantir a energia necessária para a IA funcionar. Na opinião de Jerry Kaplan, pioneiro da IA, estamos criando um novo desastre ecológico feito pelo homem. Enormes centros de dados em locais remotos, como desertos, que vão enferrujar e liberar substâncias nocivas ao meio ambiente, sem ninguém para ser responsabilizado, porque construtores e investidores já terão ido embora. Bom, esse é o pior cenário. Os analistas mais otimistas dizem que, caso haja mesmo uma bolha, o lado positivo é que, assim como aconteceu naquela bolha da internet, os investimentos elevados de agora vão servir para criar tecnologias e produtos revolucionários que vão moldar o nosso futuro. E tem uma coisa que muitos especialistas dizem sobre as bolhas econômicas. A gente só sabe de fato que está nessa situação depois que a bolha estoura. Mas os especialistas advertem também que os sinais de alerta não devem ser ignorados. Por hoje eu fico por aqui, mas a gente tem bastante vídeo interessante sobre a inteligência artificial e como ela está mudando as nossas vidas. Dá uma olhada na nossa playlist de tecnologia no YouTube. E fica de olho também em bbcbrasil.com e nas nossas redes sociais. Até a próxima!